E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com a nossa análise das questões de direito administrativo da PGM e Itapevi, tá? São só mais 3 questões, essa era uma prova bem curtinha mesmo, 50 questões a prova toda, 7 de administrativo. E no fim dessas questões eu vou fazer um breve comentário do que eu achei do apanhado geral da prova, tá? Não é um comentário aí alternativa, questão a questão, é só uma impressão que eu tive, beleza? Vamos lá, vamos analisar essas questões aqui. Primeiro, mais uma questão, dessa vez falando da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. É um assunto que você estuda, em alguns livros está lá em Organização Administrativa, em outros livros tem um capítulo próprio que é do terceiro setor, dessas entidades que ajudam a administração a prestar serviços públicos, tá? Vamos lá, vamos ver essa questão aqui. Questão 12 da prova. A Organização Social ABC é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, foi constituída e se encontra em funcionamento regular há 3 anos e pretende qualificar-se como uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP, para atuar na área de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias alternativas. Conforme estabelece a Lei número 9790, essa é a lei que regulamenta as OCIPs, tá? É correto afirmar, nessa situação, que a Organização Social ABC, vamos analisar as alternativas agora. A. Não poderá qualificar-se como OCIP em razão de ser uma organização social. Olha só, isso é estritamente letra de lei. Já já a gente vai ver, o artigo 2º da lei fala exatamente isso aqui. O artigo 2º é um extenso rol de pessoas jurídicas que não podem se qualificar como OCIP. E a organização social é uma dessas, tá? Então, a letra A é a nossa alternativa correta. Vamos ver as nossas próximas alternativas e você vai ver que todas elas estão na lei. Todas. Olha só. Poderá qualificar-se como OCIP na área pretendida, tendo em vista que atende a todos os requisitos legais. Essa B, ela exclui a A e reciprocamente, né? Então, só uma das duas pode estar certa aqui porque falam exatamente o contrário. E aí, no caso, a B está errada porque a organização social ela não cumpre todos os requisitos, justamente porque a organização social é vedada a qualificação como OCIP. Não poderá qualificar-se como OCIP, uma vez que, na área pretendida, não é permitida a atuação desse tipo de organização. É permitida sim, tá? A OCIP, ela pode sim ter como finalidade aqui estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias alternativas. A questão está errada porque fala que esse é o motivo pelo qual ela não pode se qualificar. E não é esse o motivo, ela não pode se qualificar justamente porque ela é uma OS. D. Poderá qualificar-se como OCIP na área pretendida assim que completar 5 anos de atuação como organização social. Nada errado aqui com prazo de 5 anos, contudo, a OCIP não pode... A organização social não pode se transformar em OCIP, como já vimos. E não poderá qualificar-se como OCIP, uma vez que é pessoa jurídica sem fins lucrativos. Erradíssimo. Quem se qualifica como OCIP são justamente as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, porque a OCIP ela vai pegar recursos públicos justamente para prestar um serviço público, que é de interesse social. E aí são as diversas áreas que a lei traz. Então, assim, tem que ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Não se forma OCIP para ter lucro, tá? Embora na prática existam sim OCIPs que buscam lucro, mas essa é um desvirtuamento, é caso de improbidade administrativa aí, tá? O que acontece? O que tem que ocorrer é que as OCIPs elas devem ser sem finalidades lucrativas, ok? E aí, só para você ver aqui, artigo 2º, não são passíveis de qualificação como OCIP, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no artigo 3º desta lei, as organizações sociais. Por isso é a alternativa A questão. Questão pura e simples de lei seca. Não é exatamente fácil, porque essa nem sempre é a lei mais estudada pelos estudantes. Às vezes negligencia um pouco aqui esse assunto de OCIP ou S, mas não deve ser negligenciado, esse assunto é bem cobrado. Beleza? Mais uma. Processo administrativo disciplinar. Vamos lá. Questão 13. Artemis é funcionária pública e foi designada para atuar num processo administrativo instaurado contra Diana, regida pela Lei 9784, tá? Só um pequeno parênteses aqui. Como você já deve saber a uma altura dessa,
A Lei 9784 é uma lei do processo administrativo federal, mas ela tem aplicação subsidiária para todos os estados e municípios que não tenham uma lei própria do processo administrativo, tá? Então, por mais que você vá fazer PGMs e PGEs e não esteja focando em AGU, é muito interessante você conhecer muito bem essa Lei 9784, tá? Por dois motivos. O primeiro, porque ela é cobrada subsidiariamente, e o segundo, porque ela traz vários conceitos que são aplicados aí para todo mundo, sabe? Vários conceitos bem legais, você aprende muito de princípios, de regime jurídico administrativo, é uma lei importante para você, tá? Não negligencie. Mas vamos lá, fechando parênteses, continuando. Porém, Artemis está litigando em um processo judicial contra o cônjuge de Diana. Nessa situação, segundo o disposto nessa lei, é correto afirmar que Artemis, beleza? Olha só para deixar bem claro, o examinador colocou, segundo o disposto nessa lei. Então, ainda que o município de Itapevi tenha uma lei própria, ou tivesse uma lei própria para regulamentar isso, o examinador deixou claro que ele quer só segundo a Lei 9784, tá? Então, ainda que tivesse nesse aqui, é o que a gente chama de questão blindada, né? O examinador ele falou exatamente onde ele quer que você busque a fonte para aquela resposta. Vamos lá. Alternativa A. Deve abster-se de atuar no referido processo, apenas se a causa em litígio judicial tratar do mesmo assunto do processo administrativo. E aí aqui está errado, tá? Todas essas situações, e aí vale lá para o processo civil também isso daqui, todas essas situações em que a gente tem uma hipótese de impedimento ou suspeição e que essa hipótese é devida a uma relação de parentesco ou uma relação de amizade ou inimizade, não importa o assunto que está sendo tratado, tá? O que vai importar aí é justamente essa relação pessoal. Aqui o que a gente está falando aqui é de princípio da impessoalidade, tá? Por isso que essa questão está errada, essa alternativa, melhor falando. Beleza? Vamos lá para B. Deve abster-se de atuar no referido processo, por impedimento legal, mas não tem a obrigação de comunicar o fato à autoridade competente. Como a gente vai ver já já aqui no artigo 19 da lei, tem sim que comunicar todas as hipóteses de impedimento. Aquele que é impedido, sabendo disso, ele tem o dever de comunicar ao seu superior, à autoridade competente. Tá? C. Deve abster-se de atuar no referido processo, por impedimento legal, e deve comunicar o fato à autoridade competente, sob pena de cometer falta grave. Essa é a nossa alternativa correta, corretíssima, que é uma junção dos artigos 18 e 19 da lei. Nós veremos esses artigos. D. Poderá atuar regularmente no referido processo, desde que comunique previamente à autoridade competente sobre a existência do litígio judicial. Não existe essa hipótese da D aqui, tá? Foi uma hipótese criada pelo examinador. Não tem nenhuma previsão legal, nem doutrina, nem nada que fundamente isso daqui. Casos de impedimento, eles são critérios objetivos, tá? E como é um critério objetivo, não é só comunicar, é se declarar impedido mesmo, ok? Então ele não pode atuar, ele não tem essa margem de discricionariedade de falar eu quero ou eu não quero atuar. Se é uma hipótese de impedimento, é vedado. E poderá atuar regularmente no referido processo, uma vez que o litígio judicial não se constitui em impedimento legal nesse caso. Bem, se não tivesse a previsão expressa lá na Lei 9784, até poderia estar certa, a alternativa é, mas nós temos essa previsão expressa, beleza? Vamos lá ver os artigos. Olha só. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, veja bem, é impedido, não é uma faculdade dele atuar ou não, como deu a entender aqui a alternativa D, que falou poderá, né? Não, ele é impedido, é vinculado mesmo, ele está vedado a ele atuar nesses processos, nessas três hipóteses da lei. Primeira, tenha interesse direto ou indireto na matéria. Veja, essa é uma hipótese em que não interessa relações pessoais aqui, interessa o objeto da demanda. Então, por exemplo, eu sou procurador do Estado. Se tiver uma demanda, se aparecer um parecer judicial lá na PGE falando de um direito qualquer para algum colega e que eu supostamente tenho esse direito também, eu me considero impedido. Por quê? Porque eu vou ter um interesse indireto na demanda que eu quero dar provimento para ele, porque eu quero ganhar também, sabe? Então, enfim, nós temos diversas hipóteses aqui e essa é uma cláusula, de certo modo, até um tanto quanto aberta, tá? Mas vamos lá. 2.
tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Nessa hipótese 2 aqui, essa participação é no próprio procedimento específico, tá? Esse inciso 2 não serve para responder a nossa questão, porque ele não fala aqui em participar em um processo judicial, não. É participar no próprio processo administrativo. Se participou no próprio processo administrativo como perito, testemunha ou representante, também estará impedido. 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Aqui sim, aqui nós matamos a questão, o inciso 3. E aí, se o examinador quiser fazer uma pergunta difícil para você aqui, ele vai colocar parentes até segundo ou terceiro grau aqui nessa hipótese de impedimento administrativo, tá? Mas não é isso que a lei diz. Aí você não vai confundir lá com processo civil, tá? Aqui no processo administrativo, esse impedimento por causa de um processo judicial é apenas para o próprio litigante ou cônjuge ou companheiro, tá? Não abrange outros parentes. Perfeito? E o artigo 19, a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve, veja, mais uma vez, é uma obrigação, não é uma possibilidade, deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Quem é essa autoridade competente vai variar caso a caso, né? Geralmente é o superior hierárquico ou, se tiver nesse caso, o chefe da comissão processante, tá? Da comissão que está fazendo aquele procedimento administrativo. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Ou seja, aquele que faz parte da comissão, ele próprio vai responder a um PAD se não fizer essa comunicação. Beleza? Vamos lá. Mais uma questão aqui, essa falando de responsabilidade do servidor público. Vamos para a questão. Segundo o direito brasileiro, na hipótese de um servidor público responder a um processo-crime por conduta que também seria uma falta funcional, é correto afirmar que, na esfera da responsabilidade administrativa, o servidor... E aí aqui, nós vamos prestar atenção no seguinte, se é um concurso federal, nós vamos nos basear aí especificamente pela Lei 8.112. Se é um concurso estadual ou municipal, a gente vai se basear pela lei que rege as carreiras estaduais e municipais, tá? Cada município, cada estado tem a sua lei própria. Nesse caso aqui, a gente resolve por jurisprudência, então vale uma resolução ampla para todas as carreiras, vamos dizer assim. Mas vamos lá, olha só. A. Não responderá administrativamente na hipótese de a sentença criminal ou absolver por insuficiência de provas. E aí aqui você vai prestar atenção que, olha só, a esfera criminal, ela só afeta a esfera administrativa quando nós temos um julgamento com certeza na esfera penal. Com, claro, aquela certeza que se pode ter em um processo. A gente sabe que essa certeza, ela sempre é um pouco duvidosa, não é tão certa assim. Mas, enfim, é quando nós temos provas no processo judicial, tá? Se esse processo criminal judicial, ele foi resolvido por insuficiência de provas, esse entendimento, ele não é levado para a esfera administrativa. Aí o erro da alternativa A. Alternativa B. Terá afastado a sua responsabilidade administrativa se a sentença criminal decretou a ausência de culpabilidade penal. Legal essa alternativa. Daqui a pouco a gente volta nela quando a gente for analisar a jurisprudência aqui. C. Responderá na esfera de responsabilidade administrativa, independentemente da decisão do juízo criminal. Essa é a regra, tá? A regra é a independência das instâncias aqui. Só que nós temos exceções. E essa alternativa desconsiderou as exceções, por isso ela está errada. D. Não responderá na esfera administrativa, seja qual for o fundamento da decisão criminal. Erradíssimo. Como a gente já até comentou aqui na alternativa A, se for por insuficiência de provas ou por qualquer outro meio que não fique demonstrada se o fato ocorreu ou não ocorreu e se a autoria está determinada ou não, não fará, não influenciará aqui na esfera administrativa. E
não responderá na esfera administrativa se a sentença penal o absolveu por fundamento de ausência de materialidade. Essa é a nossa alternativa correta aqui, tá? Se ficar demonstrado no processo penal que não teve a materialidade da conduta, e aí, por mais que você não entenda muito de processo penal, materialidade da materialidade do crime é relativamente fácil de entender. Nós temos materialidade quando o crime de fato ocorreu, tá? Não importa quem cometeu. Quando a gente está falando de materialidade, a gente está falando que aquele crime aconteceu, tá? Por exemplo, foi furtado um objeto qualquer das dependências da administração pública. Se ficar demonstrado que aquele objeto foi furtado, pronto, temos materialidade. A autoria é que aí sim nós vamos ver quem cometeu aquele furto. Perfeito? E olha só. Isso aqui é interessante porque às vezes a gente estuda um assunto e acaba acertando questão em outro, né? Na nossa aula, que está aqui no canal do YouTube até, onde a gente fala de responsabilidade civil do Estado, eu introduzo o tema falando justamente dessa dependência que existe entre as esferas penal, administrativa e civil, tá? E aí nós temos lá o julgado que responde a questão aqui. Vamos lá, olha só. Uma vez determinada a existência do fato ou a autoria na esfera penal, não se pode mais questionar tais elementos nas esferas civil ou administrativa, tá? Então, olha só, se e somente se ficar demonstrado a ausência do fato ou a autoria na esfera penal, aí que nós não teremos essa responsabilidade aqui, tá? E olha só, o julgado aqui para fundamentar é um RESP de 2013. Somente na hipótese de a sentença penal absolutória fundamentar-se na existência do fato ou na negativa da autoria, está impedida a discussão no juízo cível, tá? A decisão fundamentada na falta de provas aptas a ensejar a condenação criminal, como no particular, não restringe o exame da questão na esfera cível. Beleza? E aí, ficou uma questão complicada aqui pra gente ainda, tá? Porque olha só, por mais que a gente dê como certa aqui a ausência da materialidade, tá? Ficou aqui, ó, terá afastado a sua responsabilidade administrativa se a sentença criminal decretou a ausência de culpabilidade penal. E aqui é um problema pra gente, tá? Porque aqui você teria que ter uma certa noção um pouquinho mais sofisticada de direito penal aqui. Porque olha só, a culpabilidade pela teoria tripartite do crime, é a terceira coisa que nós analisamos, tá? Depois da tipicidade, da antijuridicidade, aí que vem a culpabilidade. E a culpabilidade aqui, como é um elemento diferente do crime, não entra nessas hipóteses aqui de existência do fato e nem de autoria na esfera penal, porque essas duas hipóteses aqui estão dentro da tipicidade, tá? Isso é lá em teoria do crime. Seria útil para a gente responder essa pergunta aqui, tá? Por isso essa não foi uma questão fácil. Essas duas alternativas, elas geram uma certa confusão mesmo. Se você marcou a alternativa B, não fique triste. Foi um erro justo, vamos dizer assim, tá? Perfeito? Então, é isso aí. Essa foi a nossa prova de Direito Administrativo lá de Itapevi. Como você pode notar, nós tivemos 7 questões e pelo menos 4 dessas questões são respondidas única e exclusivamente pela leitura da lei. Nós temos 2 questões que a lei ajuda, mas ali um pouquinho de noção de doutrina seria importante para você. E essa última questão que é uma questão um pouco mais jurisprudencial, embora com a doutrina simples você resolvesse também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você for fazer prova da VUNESP, o seu foco é lei seca, tá? E, tendo um tempo, pegue algum material resumido de direito administrativo, tá? Material pequeno, perfeito? Pode ser uma sinopse, pode ser um curso em PDF que não seja lá tão abrangente assim. Por quê? Porque as provas não são tão abrangentes. Elas dificultam porque elas cobram detalhes da lei. E é isso que você tem que conhecer, perfeito? É isso aí, espero que tenha sido útil essas aulas aqui para você e vamos juntos.